E olá, boa noite, telespectadores da TV Cinec. É um prazer muito grande estar novamente com vocês. Agora nós estamos fazendo umas experiências, fazendo gravações fora dos estúdios da TV Cinec também. E hoje nós temos uma convidada especial, uma convidada que está acostumada a cuidar das pessoas, a tratá-las com muita dedicação, com o seu amor, com o seu carinho, com os seus conhecimentos. Nós vamos entrevistar a enfermeira que trabalha com cuidados paliativos e hoje está na frente do Covid, num dos hospitais de maior movimento aqui na Zona Leste de São Paulo. E ela está conosco aqui, a enfermeira Luana Galdino. Por favor. Boa noite. Boa noite, Luana. Pode olhar para a câmera, fica mais fácil aí e os telespectadores podem... Você se formou onde, Luana? Eu me formei na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, na Universidade Unifeob. E você já está trabalhando há quantos anos? Estou trabalhando como enfermeira há 12 anos. Certo. Antes da minha formação, eu já atuava como cuidadora. Inclusive, hoje você veio nos dar essa entrevista e você saiu do trabalho e veio nos prestigiar, né? E você fez um plantão de 12 horas. Você trabalha 12 por 36? Isso. Uhum. Hoje eu trabalhei 12 horas e agora estou aqui. E você, lá nesse hospital, você está trabalhando em que área? Bom, no hospital, hoje, eu estou há 1 ano, né? Fiquei 10 meses só diretamente relacionado ao Covid. Agora, eu acho que foi algo muito importante na minha vida, tanto profissional como pessoal. Pela primeira vez na enfermagem, eu estou no pronto-socorro infantil, estou na pediatria. Também em contato com o Covid, porque temos crianças com Covid, com a parte respiratória bastante afetada. E é realmente uma realização, um sonho e uma surpresa muito grande estar com a pediatria. Qual a diferença de trabalhar com criança e adulto? Bom, eu sempre trabalhei com idoso, né? Um amor incondicional que eu tenho com idoso e sempre tive, desde criança. Eu amo conversar com idoso, eu acho que muitas vezes me perguntavam porque eu perdia muito tempo conversando com o idoso, e na verdade eu não perdi, eu só ganho conversando com o idoso, porque o idoso tem uma sabedoria incrível, e eu sempre tive uma ligação muito forte com as minhas avós, tanto materna como paterna, a vó Luísa e a Ana Maria, e 2 pessoas fortes, com uma sabedoria incrível. Eu não falo inteligência, eu falo sabedoria. Existe uma grande diferença quando a gente fala inteligência, porque a gente pode ler um livro, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado e não ter sabedoria. E eu fui criada com 2 avós com bastante sabedoria. Então as nossas conversas, a troca de ideias, né, a vivência que elas trouxeram para a minha vida foi muito importante e é muito importante na minha formação como enfermeira. Você recentemente, de 2018 para cá, teve 3 grandes perdas na sua família, né? Você teve a sua avó, depois você teve uma tia que morreu assim até bastante jovem, que tinha uma beleza ímpar e teve um diagnóstico de uma neoplasia, um câncer de uma evolução fulminante, né? Que foi bastante difícil
para até os familiares aceitarem, né? Porque dado a condição de vivacidade dela e de um diagnóstico assim bastante precoce, de evolução rápida. E nós conversávamos nos bastidores que primeiro foi sua avó, que no momento em que estava morrendo, nos minutos finais lá, ela deu um alerta para as suas outras tias, que eram irmãs dela. Como foi isso? Sim, minha avó teve 5 filhas realmente incríveis. E no momento da partida da minha avó, ela chamou as 4, a caçula não. E ela pediu para as 4 filhas, de forma muito carinhosa, que cuidassem da irmã caçula. No momento até... Que era Jussara, né? Sim, era Jussara. E até em tom de brincadeira, uma tia conversou com a minha avó e falou: poxa, mãe, a Ju sempre foi a filha preferida, né? E naquele momento eu entendi que não era uma brincadeira, era um pedido mesmo, era um pedido porque minha avó sabia que estava partindo, né? Então ela pediu para as minhas tias cuidarem da minha tia caçula, que na verdade a Jussara, eu nunca chamei a Jussara de tia, né? A Jussara sempre foi minha melhor amiga, uma amiga incomparável. E além de amiga, uma grande irmã. Eu tenho um irmão, né? E eu acho que eu sempre quis tanto ter uma irmã que eu encontrei na Jussara e foi ambos, né? Assim, foi algo que a gente se encontrou nesse mundo para a gente ter uma ligação espiritual muito forte. Então a Jussara, ela era muito mais do que uma tia, muito mais do que uma amiga, ela era uma irmã. Então eu entendi o pedido da minha avó, conversei com as minhas tias, com a minha mãe principalmente, porque a minha avó pediu muito para minha mãe, porque minha mãe é muito mãezona, que cuidasse da Ju, mas a gente até o momento não entendia o porquê. Mas a gente respeitou e assim o tempo foi passando. Estou falando isso porque você me deu recentemente um livro para ler. Sim. Da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E o livro chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E a doutora Ana Cláudia, ela enfatiza que, apesar das pessoas estarem com uma doença terminal, estarem assim com um diagnóstico de morte, vale a pena os cuidados até o minuto final. Porque normalmente os médicos são treinados para tratarem doenças e não doentes. E quando se não consegue se fazer mais nada em relação à doença, porque a evolução da doença já não vai poder mais ser revertida, então os médicos costumam dizer: não tem mais nada para fazer. E essa médica, então, a Ana Cláudia, ela foi totalmente contra esse tipo de comportamento padrão dentro da medicina, e ela falou: não, agora tem muito a fazer, porque nós temos que trazer dignidade e alívio para este paciente. E ela fala da lucidez que essas pessoas adquirem no momento quando a morte está se aproximando, e elas começam a tomar consciência disso. E eu achei interessante ela pedir para cuidar da sua tia Jussara, que neste momento do falecimento dela em 2018 não tinha nem o diagnóstico de câncer, que ela foi ser diagnosticada em 2019 e veio a falecer um ano depois, em 2020, não foi? Então, pode falar um pouco aí para nós. Em relação à doutora Ana Cláudia,
é uma médica que eu acompanho, né? E a frase "não existe mais nada a fazer" não existe, né? É algo que não cabe dentro dos cuidados paliativos, que é paliar, né? Que é cuidar. E o cuidado, ele não termina. Perante uma doença, quando o paciente recebe a notícia que ele tem uma doença que não tem... Nós vamos só, desculpa te interromper, ele só está me alertando ali, nós vamos chamar os comerciais e voltamos. Esportes, notícia, músicas, jornalismo, entrevista, entretenimento e muito mais para você, aqui na TV Cinec, a sua TV online 24 horas no ar. E retornando aqui com a enfermeira Luana, que está nesta noite nos falando um pouco sobre cuidados paliativos em doenças terminais. Bom, a frase que você comentou do livro, "não existe mais nada a fazer", que é uma frase infelizmente muito usada, não é uma frase verdadeira, né? Cuidados paliativos, paliativo vem de paliar, cuidar, e o cuidado ele nunca termina. Enquanto a pessoa, o paciente, o nosso pai, nosso filho, o nosso amigo está numa posição vulnerável de doença, não existe parar de cuidar, né? Sempre existe algo a fazer, sempre. Paliativo não é apenas falar palavras bonitas para os pacientes e para os familiares. Não, o paliativo ele começa entendendo os cuidados assistenciais que o paciente precisa. Então ele precisa respirar. Então a enfermagem junto com a equipe médica, fisioterapeutas, precisa fazer com que o paciente tenha uma respiração adequada, tirar a dor do paciente, né? Entra também a parte espiritual, que deve ser respeitada, jamais julgar o paciente em relação à cultura, parte de religião. Cada pessoa é única, cada paciente é único, e o respeito é muito importante em relação ao paciente e em relação à família do paciente, porque não cuidamos apenas do paciente, mas sim dos familiares, né, que são muito importantes. A minha tia Jussara, ela foi diagnosticada com câncer em 2019, um câncer bastante agressivo, e Jussara sempre foi de uma espiritualidade gigantesca, uma mulher linda, tanto fisicamente, mas espiritualmente incrível, né? De uma dedicação ao outro muito grande. Então a doença, ela não trouxe tristeza para Jussara, ela sempre trouxe esperança, sempre trouxe mais amor ainda. Jussara sempre doou muito amor para o outro, e durante a fase da doença, em nenhum momento ela parou, né? Em nenhum momento ela deixou a doença tomar conta dela. Então existe algo muito importante dentro, não só do paliativo, mas em qualquer paciente, paciente do Covid, paciente com Alzheimer, paciente com oncológico. Jamais a equipe pode olhar para um paciente com dó, não, porque o paciente que está ali e que recebeu uma notícia de que ele está gravemente doente,
ele quer muito viver. Então, se você olha para ele com dó, com pena, isso afeta demais o psicológico do paciente. E aquele paciente, ele é muito mais forte até do que a própria família, até muito mais forte do que a equipe que está cuidando dele. Então, a equipe tem que ser uma equipe preparada. Não adianta você gostar de cuidados paliativos, você tem que estudar cuidados paliativos, você tem que estudar a humanização, você tem que estudar como conversar com o paciente. É muito bonito a humanização falada, né? Mas o praticar e estudar a parte científica também é fundamental. Existe a primeira coisa que a pessoa precisa ter é realmente a vontade, mas o estudo é fundamental. Eu até vou ler esse trecho aqui do livro. Você está fazendo uma anotação importante, né? A habilidade da pessoa que tem que estar ao lado de quem sofre, de quem está morrendo, é um dom, um talento que se chama empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que se pode ser a habilidade mais importante para um profissional de saúde que quer trabalhar com cuidados paliativos, pode ser ao mesmo tempo o fator de maior risco para que ele se torne incapaz desse mesmo cuidado. Por quê? Porque a empatia tem seu perigo, a compaixão não. Compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, mas a compaixão nunca tem fim. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Saber do que se dá conta, do que se dispõe a fazer. Se essa pessoa deseja dar conta, e isso significa ultrapassar os próprios limites, então terá que construir nesse percurso paradas para abastecer-se, tomar um refrigerante, um chá, café, encher o tanque, fazer xixi, tomar um banho, encontrar um amigo, alguém que entenda, que acolha, para poder continuar seu caminho em direção ao outro, sendo que esse outro irá buscar nele mais do que ele poderá dar. Então tudo bem, ele está pronto para ultrapassar os seus limites. Então é esse o preparo que a enfermagem há de adquirir, né? Sim, e cuidar de uma pessoa que a gente ama muito, tratar, fazer cuidados paliativos com a sua melhor amiga, uma irmã, precisa de muito preparo emocional. Você não consegue cuidar de outra pessoa se você não está bem. Então você precisa entender, compreender o que tem dentro do seu coração para dar início aos cuidados com essa pessoa. E foi assim com a Jussara, né? Eu tive a oportunidade e a grandeza, né, que minhas tias pediram, e a Ju teve todo o cuidado paliativo, todo o cuidado de amor. A partida da Jussara foi da forma mais linda que eu já presenciei, que foi junto com os seus filhos, num momento muito bonito. Algumas pessoas têm uma dificuldade desse entendimento, mas tratar a partida de uma pessoa da forma que ela pediu, onde ela pediu e com as pessoas que ela ama dentro da sua casa,
sendo assistida por uma enfermeira que ama, né, e que buscou todo o entendimento para aquele momento, com, na verdade, 2 médicos que ajudaram muito e uma família realmente que eu agradeço todos os dias a Deus. Eu vou chamar mais uns comerciais e eu vou até ver se a Luana tem uma foto da Jussara aí, para a gente poder estar mostrando aí também, né, como que a Jussara era, que era uma pessoa assim, de uma personalidade bastante marcante. Então, aos nossos comerciais e nós voltamos em 1 minuto. Sejam bem-vindos à TV Cinec. Esperamos que esta se torne sua casa por muitos anos e que encontre em todos nós uma segunda família. Certamente viveremos grandes momentos e todos juntos da equipe TV Cinec. TV Cinec. Iremos alcançar muito sucesso. Suas qualidades e capacidades vão acrescentar muitos pontos positivos ao grupo TV Cinec. E sei que iremos aprender muito com você também. É com muita alegria e de braços abertos que recebemos você e toda a sua equipe. TV Cinec, sua TV web. E voltando aqui com a enfermeira Luana, Luana, eu pedi para você uma foto aí da Jussara e da sua avó, você tem aí? Tenho sim. Consegue aí ó, a Jussara e a avó, perdas recentes da... Vou bem a carinha aqui da Ju, carinha da sua avó. Isso, tem uma foto que eu acho que diz muito sobre a Jussara, uma espiritualidade linda, um ser humano que marcou a vida de muitas pessoas. Então, a gente está fazendo esse programa também porque nós estamos vivendo um momento de muitas perdas para muitas famílias e é muito importante, né, a ideia que se tem da morte, né, porque também a morte é assim, ela pode ser vivida com dignidade, né? Porque também há muitos mortos vivos, né? Sim. E que pessoas assim que também não sabem nem o que estão fazendo aqui, né? E eu gostei muito porque a doutora Ana Cláudia, ela também tem uma parte no livro que ela aborda exatamente essa contradição, né? Porque todos nós não estamos aqui para brincar, para nos divertir. Nós temos uma tarefa a cumprir e um aprendizado a fazer, né? Então, desperdiçar esse tempo que nós temos, né, como estivesse jogando fora essa oportunidade, realmente é um desperdício e é uma chance que talvez nós não tenhamos novamente, né? Mas eu gostaria de ler esta parte porque ela é muito clara e muito objetiva nas suas ideias e nas suas colocações. Então, vocês me permitem? Muita gente não está viva de fato, mesmo com o corpo funcionando bem. É uma coisa terrível. Gente que enterrou sua dimensão emocional, familiar, social e espiritual. Gente que não sabe se relacionar, que tem dificuldade de viver bem, sem culpa, sem medo. Gente que prefere não acreditar para não correr o risco de se decepcionar, seja em relação ao outro, seja em relação a Deus. Gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa. Gente viva que vive de um jeito morto. Então é bem isso. A gente não tem que ter medo de falar da morte, não tem que ter medo de refletir sobre a morte, não tem que ter medo
de ir a fundo até o último minuto que a gente tem de viver, porque talvez esse último minuto da vida é que talvez haja revelação do porquê da própria vida. E além de tudo isso, recentemente você perdeu seu pai também, né? Mas eu sei que também nós conversamos lá nos bastidores, que você teve uma experiência espiritual, você usou o chá de ayahuasca. Você podia falar um pouquinho dessa experiência para nós, Luana? Sim. Bom, meu pai faleceu há 7 meses. Foi realmente algo muito difícil. Meu pai, professor Galdino, meu melhor amigo. Então, meus melhores amigos foram viver com o pai. Eu não consigo entender que eles estão mortos. Na verdade, eles estão vivos. Eles estão vivos dentro de mim, tanto Jussara como meu pai. A perda do meu pai foi recente. Eu estava trabalhando no Covid. No dia que meu pai faleceu, ele estava com Covid, né? E tratando em casa. Meu pai faleceu em casa, minha mãe estava em casa. E eu estava no hospital, na linha de frente, com vários pacientes do Covid, na primeira fase que tivemos do Covid no ano passado, quando eu recebi a ligação do meu irmão pedindo para eu ir embora rápido. Realmente a perda do meu pai foi algo muito marcante na minha vida, mas quando a gente fala do luto, a gente entende que o luto tem muito a ver com amor. Então, quando a gente sofre, chora pelo fato de que a gente não vai mais ver aquela pessoa, também não é algo negativo. É porque a gente ama demais aquela pessoa. É um amor que realmente transborda. E a gente não pode ficar no julgamento de que a gente não pode chorar, de que a gente não pode sofrer. Eu sofri pela perda do meu pai, eu chorei muito pela perda do meu pai, porque eu não esperava, né? Um grande esportista. Então, isso é muito importante falar, porque senão as pessoas ficam julgando, né? Durante esses 6 meses, eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu sempre conversava com a minha mãe. Por que eu não sonho com meu pai? Né? Por que eu tenho essa dificuldade em sonhar com meu pai? E eu tenho realmente um carinho pela espiritualidade, pela minha busca cada dia mais ter esse contato com o amor, né? Eu falo que quando a gente escolhe o caminho do amor, ele é um caminho sem volta. E eu tive realmente uma experiência com a ayahuasca, que foi um momento muito importante na minha vida, que eu entrei em contato com o amor universal, o amor incondicional, e naquele momento eu senti a presença inteira do meu pai, né? Eu senti o abraço do meu pai. E foi a experiência mais linda que eu tive na minha vida. Porque o abraço que eu tive no meu pai naquela noite é o abraço que eu recebi a vida inteira, que ele sempre me deu. As palavras que ele me falou naquele momento foram palavras lindas. Acho que existiu uma preparação para o nosso reencontro, e hoje eu entendo e respeito muito isso, onde ele deixou algumas mensagens carinhosas para minha mãe, para as minhas filhas,
depois eu conversei com elas, mas o abraço, o cheiro, o carinho, tudo foi um acolhimento muito bonito, um choro muito sincero e muito carinhoso dos dois, porque nossa ligação era muito forte e é muito forte, né? Sempre vai ser forte. Ele não está vivo aqui na matéria, mas meu pai vive, né? Meu pai vive, a Ju vive, minha avó vive. Isso é o que eu sinto e é o que eu vou levar para minha vida toda. Muito bacana, muito legal o seu depoimento, a sua vivência, muito bonita a sua profissão, a sua dedicação. E nós, em momento algum, nós devemos fazer ou tentar convencer alguém da prática de qualquer religião, né? Nós devemos ser livre pensadores e nós devemos vivenciar a espiritualidade, né? E as religiões estão aí que podem dar esta oportunidade para nós. Mas mesmo pessoas que não acreditam em Deus podem ter um comportamento humano exemplar, né? Necessariamente a pessoa que diz acreditar em Deus, mas que não tem um comportamento humano que é digno de exemplo, isso daí não tem valor nenhum. Se nós formos humanos, se nós tivermos um bom coração e atitudes corretas, a gente já faz muito aqui nessa nossa tarefa de estarmos juntos, crescendo juntos e trabalhando juntos. Uma boa noite para vocês aí e Luana, você pode finalizar aí as suas últimas palavras aí. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço muito a participação, contar um pouco da minha história como enfermeira. Os enfermeiros choram, os enfermeiros perdem pessoas, os enfermeiros lutam muito. É um momento muito delicado da enfermagem, um momento que é um misto de sentimentos que a gente passa todos os dias, porque hoje fala muito sobre enfermeiros guerreiros, mas esquece que temos sentimentos, né? A gente está no meio do olho do furacão, realmente, e somos humanos, somos seres humanos que também perdemos pessoas. Então, mais do que homenagens à equipe de enfermagem, à equipe médica, é o respeito, né? Quando as pessoas saem, as pessoas se aglomeram, isso é uma falta de respeito para a nossa área, porque a gente luta incansavelmente pela vida de cada um. Tá aí então, gente, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos e todos aqueles que de alguma forma estão sendo atingidos e perdendo familiares pelo Covid, o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor.